Torá, o mitzvot, rukim, o mishpatim. Nós temos um conjunto de leis que são decretos, que são estatutos dos quais nós não temos a compreensão e a explicação do porquê fazer. Mas, antes de que isso fosse um problema para a coletividade judaica, nos pés do Sinai, nós fizemos um compromisso dizendo: faremos e entenderemos. Então não importa o seu significado, não importa a sua explicação, a sua lógica, não importa o quanto eu compreendi do que está ordenado em Ruquim. Vamos fazer. Agora, cada vez mais, cada ano que você passa pelo ciclo da leitura, não há. Tem coisas, pessoal. Tem coisas que, se você fizer errado, dá certo. Sabe como não? Tem coisa que, se você fizer errado, ainda assim dá certo. Tem lugar, tem momento, que tudo está decretado para que dê certo, para que funcione. E quando você passa por mais um ciclo da leitura, é inevitável de que você passe diferente do que você passou do ciclo do último ano. Não tem como você sair da mesma forma, ter a mesma compreensão que teve dos estudos, da leitura, da meditação que você teve da porção do último ano de Ruká. Até porque a dinâmica da Torá, ela é o que contém, e nós ouvimos hoje no shiur desse Kabbalat Shabbat, do Shaul Ben Avraham, quando trazia a meditação sobre o Salmo 95, que diz: e se hoje ouvirdes a minha voz, esse hoje ouvirdes a minha voz, ele não é uma redundância, é o hoje mesmo. É a força em que a Torá se atualiza pelas circunstâncias da vida, pelo ciclo da vida, pelos acontecimentos e pelo rumo que todas as coisas têm que seguir de acordo com aquilo que já foi decretado, se não antes da criação do universo, na outorga da Torá. Nós estamos estudando esta porção. No ano passado, Israel estava em uma outra fase da guerra. Israel enfrentava do seu principal aliado, os Estados Unidos, um governante negacionista, que travava as capacidades de Israel se defender frente a uma austeridade terrorista fundamentalista apoiado por muitos países do Ocidente. Mas nesse ano, nós estamos vendo o espaço aéreo do Irã, que representava, olha a palavra, representava a maior ameaça ao Oriente Médio e ao mundo. Nós estamos estudando Ruká na semana em que Israel está com a garantia de segurança de que o programa nuclear do Irã foi atrasado, foi subjugado. E ainda tendo o controle do espaço aéreo do Irã. Poxa vida, essa guerra foi iniciada porque a Arábia Saudita quis normalizar uma aproximação com o Estado de Israel no Acordo de Abraão. Então Hamas arrastou Israel para um conflito que evitasse de que a Arábia Saudita normalizasse suas relações com Israel. Não porque isso pudesse atrasar ou prejudicar os palestinos. Não. Porque isso
ia atrapalhar as intenções das lideranças dos grupos terroristas, dos interesses escusos, que não é pelo bem da população palestina. Nunca foi. Os palestinos são escravizados por uma mentalidade dominante, corrupta, que escraviza, oprime os seus civis. A relação da Arábia Saudita com Israel, ela iria fortalecer a causa palestina, mas sem o Hamas, sem os interesses dos grupos e das lideranças terroristas. Pessoal, foi por isso que entramos no conflito no dia 7 de outubro de 2023. Porque haveria um acordo de paz entre Israel e a Arábia Saudita. Depois de que o Irã, que fomentava toda essa instabilidade no Oriente Médio, foi subjugado sucessivamente, depois do Hamas, depois do Hezbollah no Líbano, depois do regime de Bashar al-Assad na Síria, definitivamente os Houthis, o Irã foi subjugado. E nós estamos vivendo esta paraxá na semana em que o Líbano, a Síria, também vão normalizar as relações com Israel. Não é só a Arábia Saudita, mas agora a Síria, o Líbano, os Emirados Árabes e a Arábia Saudita. Quem está vivendo nesta geração está testemunhando uma mudança histórica do mundo a partir do Oriente Médio, gente. O Oriente Médio está sendo redesenhado. E para a desgraça de todo o antissemitismo, eles verão o mundo árabe prosperar em paz, em que palestinos, libaneses e todos os outros terão oportunidade de desenvolvimento, como já acontece nos países árabes moderados. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Vaca vermelha faz algum sentido para vocês? A Haftarah aponta os esforços de Iftah, um líder de Gileade, que depois de desprezado pelos seus familiares por questão de herança, ele se tornou uma liderança indispensável para defender um território questionado pelos moabitas, pelos amonitas, 300 anos depois de que Moshe e Aharon liderou a guerra contra Sihon, contra Sihon. Aí vocês vão entender os decretos que estavam definidos sobre os territórios, porque Deus fez uma promessa a Abraão de que os seus descendentes, confirmando a Isaac e também a Jacó, de que eles herdariam Eretz Canaã. 7 povos. Se não for a preguiça dos espias, eles teriam tomado isso 2 anos logo depois da saída do Egito. E essa leitura nos coloca há 40 anos depois. Nós estamos vendo aqui a morte de Aharon no Monte Hor. Aharon e Moshe estão se preparando e preparando uma nova geração dos que nasceram no deserto para conquistarem Eretz Israel. Vocês perceberam a mudança? Não? Que nós estamos agora há 40 anos da saída do Egito. Miriam morreu, Aharon está morrendo nesta porção, e Moshe está liderando uma guerra que
vai ser antecipado a entrega de 3 regiões do que estava na programação. Quando nós falamos lá sobre o pedido que será feito pelas tribos de Reuven, pelas 2,5 tribos, sobre o território que está sendo conquistado nessa porção, é porque eles tinham muito gado. E Moshe, de certa forma, se desesperou, dizendo: vocês farão desanimar o coração de seus irmãos em não atravessar o Jordão para conquistarem Eretz Canaã. Do outro lado de Eretz Canaã estavam 7 povos cananitas com os territórios que originalmente Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Mas espera aí, e a quem do Jordão? Então não são 7, são 10. Ou seja, pessoal, muito embora Moshe ele não entre na terra que a leitura que nos colocará no final das 3 semanas, que compreende 17 de Tamuz a Tisha B'Av, 9 de Av, que inclusive começa no domingo da próxima semana, dia 13 de julho, é isso? Confirmem para mim. Nesta semana, até o próximo Shabat, Então tá. Então, próximo Shabat para Shabalak. E 13, no domingo, dia 17 de Tamuz. Inicia as 3 semanas, inclusive domingo. Da próxima semana é jejum, que inicia as 3 semanas de luto, que compreende as quedas do muro, que antecedeu a destruição do templo, que nos coloca no mesmo período do bezerro de ouro, até a destruição do templo, com o relato dos espias. Dia 17 de Tamuz a 9 de Av. Então, é importante observar, porque nessas 3 semanas não inauguramos, não fazemos casamentos, bar mitzvah, festa, aniversários, né? Evitamos bastante coisas nesse período das 3 semanas. Até dia 13 de agosto? Olha aí. Baruch Hashem. Então vamos passar. E aí, pessoal? Então, nós temos que aprender a ler a Torá. Quantos anos tem esse jovem aqui? Bar mitzvah já. Né? Tem aqui mais jovens. Nós estudamos a Torá olhando em volta do que está acontecendo. Esse é o efeito do Salmo 95, que diz: e se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça os vossos corações. O se hoje ouvirdes a minha voz é a outorga da Torá, de que Deus continua falando do Sinai todos os dias. A Torá se atualiza. A mesma Torá de 3.300 anos se atualiza, de outorga da Torá, se atualiza com o que está acontecendo. É como que você, antes de sair de casa, faz a leitura da Aliá, antes de ver o jornal, antes de ver o que está acontecendo, antes de ver a sua agenda, a sua programação, os acontecimentos no grupo da família. Aí depois que você fez essa leitura, você começa a medir todas estas coisas, todas essas informações lá no grupo da família, lá no trabalho, lá nos negócios, lá nas notícias, e você começa a entender que a Torá, ela se atualiza com os acontecimentos. Então, Ruká, pessoal, é o estatuto
das cinzas da vaca vermelha que purifica um judeu, um religioso, que dá permissão dele se aproximar do santuário sagrado depois de 7 dias de purificação, em que ele foi aspergido as cinzas da novilha vermelha. Ele tinha direito de voltar ao acampamento onde a presença divina está percebida, não é isso? E só depois desse rito, só depois dessa purificação ritual, que ele poderia voltar a se aproximar. O que é incompreensível é que quem estava se envolvendo com os preparativos das cinzas, ele se tornava impuro. Ele ficava impuro pelo manuseio, pelo preparo. Mas o mesmo agente de impureza para quem não esteve a contato com a morte, ele servia de purificação para quem teve contato com a morte. O contato com a morte é quando você, inevitavelmente, tem que sepultar alguém que a Shem permita. Quando alguém morre no acampamento, quando na guerra, é uma mitzvah nos envolvermos com os cuidados finais de alguém próximo a nós que tenha falecido. Mas nós saímos num estado de impureza ritual. A destruição do Beit HaMikdash, ele encerrou durante os últimos 2000 anos de que surgisse uma novilha vermelha. Não houve mais a informação de que tivesse sido feito depois da destruição do segundo templo pelos romanos as cinzas da novilha. Até porque não tem o sentido. A maioria dos judeus expulso por entre os países, o templo foi destruído. Agora, pessoal, nós vivemos dentro de um período em que o Estado de Israel existe há 80 anos. E nesses exatos 80 anos, judeus continuam voltando de todos os lugares para onde foram espalhados. Dos lugares menos esperados, alguém perguntou esta semana, nas 3 semanas de conflito com o Irã, do porquê o principal aliado iraniano não atacava Israel, a Rússia. E, é claro, a Rússia tem muitos outros motivos, mas ali na resposta do Putin, ele afirmou que existe 1 milhão de russos, mais de 1 milhão de russos que vivem, 2 milhões, olha aí, 2 milhões de russos vivem, são israelenses. E aí, nós falamos de russos da União Soviética, dos regimes mais fechados. Tinha até uma piadinha aqui do humor judaico, que o israelense perguntava, um judeu que retornou da União Soviética, ele falava assim, como que era o sistema de ensino lá na União Soviética? Ele falava, olha, eu não posso reclamar, hein? Ah, é? E o emprego, como que era? Tinha bastante emprego, oferta de emprego? Olha, não posso reclamar. E o sistema de habitação, de segurança, de saúde, como que funcionava, né? Ele falava, olha, não posso reclamar. Aí o israelense falou, poxa, então por que você veio para cá? Ele falou, porque aqui eu posso reclamar. O não poder reclamar é um controle social que nós vivemos hoje muito forte. Hoje, por exemplo, no Brasil, os políticos levam as piadas e os memes a sério e os brasileiros levam a política na brincadeira. Entenderam?
Então os memes, as expressões, as revoltas, as indignações que se transformam em meme, brincadeira, em piada, em sátira, está sendo controlado a opinião. Daqui a pouco os brasileiros também não terão do que reclamar. Como que é a política no Brasil? Olha, não posso reclamar. Não tenho. Como que é a saúde no Brasil? Olha, eu não posso reclamar. Né? Aí você vai para o Paraguai e lá você desabafa. Porque lá você pode reclamar. Então são esses tempos, são essas mudanças que associam. Então são 2 milhões de russos que têm cidadania israelense. Cuba, para sair da ilha cubana, a família Castro liberou seus judeus para retornarem. A família Castro que colocou 25 mil cubanos para lutarem a guerra do Yom Kippur de 73 contra Israel. Na coalizão egípcia, liberou os seus judeus para retornarem para lá. Então, o recém-criado Estado de Israel, ele está cumprindo o papel que nós rezamos nas nossas Amidot, na Amidá, de todos os dias. Que reúne os dispersos dos 4 cantos do mundo. Nós rezamos exatamente 2 a 3 vezes ao dia, pedindo que Deus reúna os dispersos, reúna-nos dos 4 cantos do mundo e leva-nos para a nossa própria terra, gente. É 80 anos que isso está acontecendo, dos lugares menos improváveis. Estão liberando judeus chineses, japoneses, cubanos, russos, de todos os lugares. A mudança do regime de 2023 no Brasil fez com que muitos judeus brasileiros também voltassem para lá. Agora Israel diz, mais 20 mil judeus no processo de aliar. Estão sendo preparados. De onde eles sairão, não sei. A reunião dos exilados era uma previsão de todos os profetas, inclusive da própria Torá, que define o período da Geulá, o período da redenção final, o período em que as nações, as ilhas, os lugares remotos devolverão os seus judeus para o seu próprio lugar. O nosso lugar de fala está para o último lugar, para onde a diáspora do decreto de Devarim nos mandou, o Brasil. Ê, Brasil! O último reduto, pessoal. A expulsão ibérica, Espanha e Portugal, colocou aqui uma maioria de cristãos novos forçados a viverem como cristãos pela intolerância religiosa. Sérgio Buarque de Holanda disse que para cada 4 portugueses que colonizaram o Brasil, 3 eram cristãos novos. Esse movimento de retorno de descendentes de judeus ibéricos, portugueses, espanhóis, estão recobrando suas origens. E isso não é uma coisa programada. É uma coisa que está prevista, anunciada, que é a reunião dos exilados. É claro que tem que ter alguém para organizar o retorno dos exilados. São as agências judaicas. As agências judaicas definem que pode voltar aquele que é filho de mãe judia até a 3ª geração. Mas a outra coisa é o que definiu os profetas sobre o retorno.
é um decreto a ser cumprido, também, veja, aqui, um comentarista da Ruká, ele diz assim: e partiram de Kadesh toda a congregação dos israelitas destinados a entrar na terra de Israel e chegou no Monte Hor. Assim, denominado porque era um pequeno cume sobre o outro maior, no dia 1º de Av, de 2487, Deus falou a Moshe e a Arão no Monte Hor, na fronteira de Edom, dizendo: errastes tentando passar através de Edom. Aqui é um comentário. Quando nós olhamos lá Devarim, vê? Esse erro que está apontando o comentarista aqui, ele se antecipou lá em Devarim 2:9. Abre lá para nós, Shaul. Espero que eu esteja certo, Shaul, mas acho que é Devarim 2:9. Quem achar primeiro, na verdade, lê, só para nós ganharmos tempo aqui. Vaet-Hanan é o que nós vamos ler depois das 3 semanas de Tisha B'Av, que é a consolação que Deus, é os consolos que os profetas faz depois. Porque não te darei a sua terra. É isso aí. 2:9. Mas também fala de Seir. Veja se... Seir, falando a partir do 8. Do 8 aqui, Seir. Tá, continue. Vou ler o do 8. Pode ler até o... Vou ler do 8 em diante. Tá. E passamos de nossos irmãos, filhos de Esav. Segura só um pouquinho. Tá. Essa leitura que ele vai fazer é Moshe. Está nos seus últimos momentos de vida. Ele está lembrando a memória desta guerra que estamos lendo aqui. Desta guerra aqui. Tá bom? Então isso já tinha feito alguns anos, quando ele está... A memória de Moshe que ele está lendo em Devarim 2:9. Ele está relatando as decisões desta guerra vencida por ele contra Sihon e Og, rei de Bashan, tá bom? Ali, ele está descrevendo o que Deus permitiu eles entrarem e aonde Deus impediu deles entrarem. Então, presta bem atenção para vocês entenderem, porque até isso dá para contextualizar os questionamentos sobre a existência do Estado de Israel. Vejam só. Por favor, Shaul, retome ali. Devarim, Deuteronômio 2, a partir do verso 8. E passamos de nossos irmãos, filhos de Esav, que habitam em Seir, pelo caminho da planície de Elat e de Etzion-Geber. E viramo-nos e passamos pelo caminho do deserto de Moabe. E disse-me o Eterno: não molestes a Moabe e não faças a ele guerra, porque não te darei da sua terra por herança, pois os filhos de Lot dei Ar por herança. Os Emim habitavam antes nela, povo grande, numeroso e alto como gigantes. Estes também eram considerados como os Refaim, gigantes, e os moabitas chamavam-nos Emim. E em Seir habitavam antes os Roreus, e os filhos de Esav andam desterrando e destruindo-os de diante deles, e habitam em seu lugar, assim como Israel fez
na terra de sua herança que o Eterno lhe deu. Agora, muito bom, Shaul, muito bom. Entenderam, pessoal? Veja, quando Hashem falou para Abraão, eu vou dar a terra aos seus descendentes. Olha ali para as dimensões da terra. Abraão olhou as dimensões, sabendo da quantidade de herdeiros que ele teria, como pai de uma multidão de nações e como pai da nação sagrada. Vocês estão entendendo? Abraão é pai de uma multidão de nações. Deus confirma isso também a Isaac. E Deus também confirma isso a Jacó. Jacó vai constituir a nação sagrada. E a nação sagrada que descende de Abraão, Deus deu a terra de Eretz Israel. Certo, pessoal? Há limites. Há um espaço físico que Deus determinou antes a Abraão, dizendo, essa é sua terra. E a terra dos seus descendentes. Só que Abraão também é pai de Esav. Abraão também é pai de Ismael. Abraão também é pai de Lot, Moabe e Amnon. E para essas nações, Deus, eu acho que até para o Brasil, do território que temos hoje, eu acho que Deus conferiu e deu por herança antes de que Israel ocupasse o seu território, porque levou 7 gerações de Abraão até Moshe para que os seus descendentes pudessem herdar o território que Deus antes prometeu. Todos os outros receberam antes a herança e você recebeu por último. Vocês estão entendendo, não? Agora Israel está vindo do Egito pelo deserto e passando pelos seus irmãos, Esav, Moabe, Amnon. E aí Hashem diz assim, ei, Israel, esses limites vocês não vão se atrever porque eu dei a seus irmãos. Vocês não vão ultrapassar o limite de Esav. Vocês não vão, eu achei que tinham censurado, mas foi uma alta sabotagem. Eu tenho medo do Xandão. Mas não foi ele. Veja, pessoal. Todos estes a quem Deus constituiu como pai, filhos de Abraão, eu te farei pai de uma multidão de nações. Eles receberam antes suas porções da terra. Os seus limites Deus entregou antes. E quando Israel vinha para tomar posse do seu, 7 gerações depois, 430 anos depois, eu teria morrido de ansiedade tanto tempo para receber a minha herança. Mas os seus irmãos já tinham recebido. O que nós estamos vivendo aqui em Rucá é a passagem da saída do Egito aos termos do território que Israel tem por direito de conquista. Deus falou, isso aqui é de vocês, pessoal. Isso aqui eu dei para os seus descendentes, para as suas gerações. Mas no caminho, eles passaram por Seir, Edom, Moabe, Amnon, Lot. E aí Hashem diz assim, não mexa nos limites dele. Isso aqui eu dei para eles, não é teu. Entenderam o motivo dessas guerras? E aqui que eu falava para vocês do motivo da morte de Aharon, no comentário de uma interpretação racídica, diz que o motivo da morte de Aharon foi porque Aharon pediu passagem pelo território de Seir, que é Edom. Edom é o patriarca dos cristãos, do Ocidente. E Aharon falou assim, aí sai Edom no portão e falou, podemos passar pelo teu quintal para chegarmos em Eretz Israel? Aí Edom falou assim, melhor não. Melhor vocês darem a volta. E aí, na interpretação racídica, eles acham que Aharon
poderia ter submetido os seus descendentes a uma cultura dominante de serem influenciados. Aí Hashem falou: bom, Arão, você tem que morrer mesmo, e agora eu vou tirar você por isso. Mas e aí? Por que depois Hashem decreta que vocês serão enciumados por gente estranha? Ponto. Liga lá com a teologia da substituição. Isso aí não é uma força do diabo, é uma decisão divina. Queira você ou não. Existe um grupo de religiosos que acredita que o diabo toma as decisões das vidas deles. No judaísmo não é assim. Nós não podemos ficar culpando o coitado do diabo. Foi Hashem que decidiu. Vocês não me colocaram ciúme com ídolos, com outras divindades que não foram elas que tiraram vocês do Egito? Eu vou colocar vocês com ciúme com um povo que não é povo. É um decreto. Então nós temos que ficar aguentando. Vocês foram amaldiçoados, vocês foram rejeitados, nós somos o povo, nós somos a herança, nós somos a esposa. Nós somos o Israel espiritual. Somos o povo da herança. Tá bom. Eu aceito porque a Torá decretou assim. Mas se isso não fosse o bastante, ele disse: eu vos levarei para lugares, visto que vocês não me serviram aqui com alegria, vocês servirão a seus inimigos com angústia e aperto. E lá vocês servirão deuses de pau e deuses de pedra. Lá onde? No portão de Esav, no portão de Seir. Né? Aqui, pessoal, é que o teu judaísmo é provado. Hanukkah e Natal. Entendeu? Aqui, onde você é minoria das minorias, que o teu judaísmo é provado. Não é em Eretz Israel que você é provado ser judeu. É aqui, aonde eles tacam pedra na tua sinagoga, é onde você passa pelas ruas, eles gospem, é por onde você tem que andar e esconder tua equipá para não morrer de violência. É aqui. Aí diz que coitado do Arão morreu porque bateu palma no portão de Esav. E o teu judaísmo tem que sobreviver dentro de uma cultura dominante de Esaú. Entendeu, pessoal? Tá bom, eu não acredito nisso, tá bom? Mas é interessante a análise, nos permite explorar. Arão morreu, ele não entrou. Eles vão fazer isso também nos outros portões. Eles vão bater palma no portão de Amnon. Amnon, por favor, deixe-nos passar pelo caminho. A água que tomar do teu poço pagaremos, o pão que comer também pagaremos. Então, somente com os nossos pés passaremos pelo teu caminho. Não. Melhor não. Não vão passar por aqui. Aí foram no portão dos Moabitas. Ruth não estava lá ainda, porque senão Ruth teria abrido o portão. Aí os Moabitas também falaram não. Não passarão. Aqui, pessoal, Ruth quebrou esse tabu exatamente pela gratidão e a generosidade extrema da ingratidão de Balaque. Balaque é descendente de Lot, que foi protegido, resgatado, ajudado pelo seu tio Abraão. Era o mínimo que ele tinha que fazer e falar: não, Moshe, você não só vai passar por aqui, como eu também vou garantir a tua água e o teu pão. E proteção, uma escolta, para que ninguém te moleste até que você atrapalhe. Era isso que Hashem esperava de Balaque.
Porque Balaque tinha uma dívida moral, política e histórica com Abraão, que foi o seu tutor, foi o seu resgatador, e foi ele que garantiu salvá-lo da destruição de Sodoma e Gomorra. Quando ele interpelou Abraão, ele questionou a Deus por causa do teu sobrinho que estava lá. E se houver 10 justos, matará junto com os ímpios? Hashem falou, não, por amor aos 10 eu não destruirei a cidade. E quando os anjos se depararam com a semente de Abraão, Lote, seu sobrinho, os anjos cuidaram de tirá-lo da destruição. Então, se existe Amnon, o país, e os moabitas, é porque eles devem a vida, a existência e tudo ao tio Abraão. E aí, o que Hashem não esperava? Hashem falava assim, Moshe, vai lá, bate na portão dos moabitas, vamos ver se eles vão lembrar. E aí, para surpresa de todos, não passarão. Fez com que Israel desse volta. Desse volta. Eles não poderiam mexer nos territórios dessas heranças, porque Deus já havia distribuído para esses países. Então, a briga da Haftará aqui, que eu nem estou olhando o horário, a briga da Haftará, de Iftar, foi um dos juízes competentes de Gileade que foi desprezado pelos seus próprios irmãos, por uma questão de herança, mas ele se tornou, algumas traduções dizem, um errante, um vagabundo. É uma facção. É. Se tornou uma elite, né? Uma elite de... E Gileade, e Davi também. Davi se tornou um fugitivo do Xandão, procurado pela Interpol. É. Rabi. Exato. Exato. Se tornaram errantes, né? Se tornaram fugitivos. E ele foi chamado pelos seus irmãos de Gileade, que aí nós vamos ver lá na frente quais foram as tribos que ficaram com os territórios aquém do Jordão. Então, a conquista inicial de Moshe, que será seguida por Josué, eles vão conquistar 10 territórios e não 7 que Deus havia determinado. Vocês entenderam, não? E quem fica aquém do Jordão, eles recebem antecipadamente esses territórios que também estava na previsão da herança. Estava na previsão. Mas ela só seria dada depois. A questão é, o que eles estão conquistando aqui nesta porção do terceiro ciclo da leitura, ela só seria conquistada depois da travessia do Jordão, depois dos 7 povos de Eretz Canaã, é que Israel voltaria para conquistar o que está acontecendo aqui. Então, o que aconteceu? Mudou-se a ordem. Você está vendo, pessoal? A ingratidão nossa muda alguns sentidos. Por quê? Por que isso está acontecendo? Porque se os moabitas... Abra o portãozinho aí. Pelo menos as mulheres vão entender. Se os moabitas tivessem feito isso, Israel ia passar pelo seu território, estaria do outro lado da missão de conquistar Eretz Canaã. Entenderam ou não? E o fato deles darem volta pelas fronteiras desses países fez com que Sihon e Og, rei de Bashan, saísse ao seu... Obrigado, Xana. Você é generoso, você já está garantido. Fez com que eles antecipassem a conquista. Quem que alterou a ordem dos acontecimentos foi a ingratidão de Moabe. Porque aí, aqui tem um cântico dos proverbistas que dizem, façamos o cálculo do mundo. Balaque e Amnon perderam território para
Og, rei de Baxã. Então imagine que as fronteiras de Moabe foi invadida por esses mesmos reis que atacaram Israel no deserto. Então eles conseguiram, é igual a Rússia. Como que é o nome desse rapazinho aí? Lucas. O Eduardo e o Joshua. É como a Rússia conquistou a Crimeia da Ucrânia. Entenderam ou não? A Crimeia, qual outro país? Então, a Rússia abocanhou lá territórios da Ucrânia, não é isso? Estão vendo ou não? Já é 20% do território ucraniano está no controle russo. Og, rei de Baxã, fez isso nos territórios de Moabe e de Amnon. É uma força militar poderosa que conseguiu tirar uma parte do território que pertencia aos moabitas e que pertencia aos amonitas, que são filhos de Lote, que são sobrinhos de Avraham, de quem Israel supostamente não poderia colocar a mão dentro das fronteiras controladas pelos seus irmãos, pelos seus primos. Só que o território que Israel conquista aqui no Jordão já não pertenciam mais a eles, porque eles perderam para Og e Baxã, que tomaram Sihon, tomaram esses territórios. E eles foram atacar Israel no deserto. Então Israel, inevitavelmente, uma guerra de defesa, conquista antecipadamente os territórios que estão aquém do Jordão. Por isso que a Haftará de hoje está colocando uma disputa política, porque lá na frente os amonitas falaram, esse território aí era nosso, por que estão no controle de Israel? 300 anos depois, não é isso? 300 anos depois, agora Iftá foi nomeado líder para defender os territórios que Moshe conquistou de quem? De Og e Sihon. O cálculo do mundo, que os proverbistas dizem, é que os instintos de Moabe e de Amnon eram tão insaciáveis, incontroláveis, que eles perderam o território para esses reis, e que o fato de Israel conquistar é porque os méritos de Israel estavam tão altos que eles conseguiram antecipar a herança, que estava prevista para depois. Aí essa parte vocês gostaram, né? Olha, em função de algumas observações, estamos antecipando aqui o seu direito de herança. Podem vir retirar. Israel conquista, então, esse território numa guerra de defesa. E agora que esse diálogo entre Iftá e os amonitas, ele está dizendo, esse território nós não tomamos de vocês, nós tomamos de Sihon. E aí, se você fez uma guerra contra nós, que Quemosh, é isso? Quemosh era o deus de Moabe, que eles ofereciam crianças como sacrifício. Ele falava assim, então que Quemosh e o nosso Deus julgue a quem pertence a terra. Ou seja, venha para cima. Olha, pessoal, esta porção que fala da novilha vermelha e dessa disputa de fronteira, Israel nunca disputou fronteira. Vocês estão entendendo? A criação do Estado de Israel, a Resolução 181, ela divide o território em dois estados, um Estado palestino e um Estado judaico. 1948, a resolução. A ONU criou. E não é sobre o quanto os judeus gostaram do território, não é sobre o quanto os palestinos gostaram. A ONU separou. Aqui é um Estado judaico, aqui é um Estado palestino, ocupem os seus territórios e vivam em paz. Israel pegou o seu território. Quando eles falam libertação da Palestina, presta bem atenção. A ONU fez dois estados, o Estado palestino e o Estado judaico.
certo? Israel ocupou lá a demarcação definida pela ONU. A libertação da Palestina não é sobre o território da Palestina estar no controle de Israel. É sobre libertar o território que eles também acreditam ser da Palestina. É não ter aceitado a divisa que a ONU definiu ser o Estado judaico. É isso que é a libertação da Palestina. A libertação da Palestina é tirar Israel do seu Estado. Nunca foi sobre o território que a ONU definiu ser um Estado palestino. E na Guerra de 48, quem tomou o território que a ONU deu aos palestinos foi a Jordânia e o Egito, que ficou no controle deles até a Guerra dos 6 Dias. Foi na Guerra dos 6 Dias que Israel tomou do Egito e da Jordânia o território que a ONU deu aos palestinos. Mas ela tomou de quem? Ela tomou dos palestinos? Ela tomou da Jordânia e do Egito. Então, se o problema, se a defesa do Egito fosse sobre uma criação do Estado palestino, eles ocuparam o território dos palestinos. Se fosse um problema da Jordânia, um território palestino, eles ocuparam. Entenderam? A faixa de Gaza, que Israel em 2005 dá aos palestinos, ele tomou do Egito. O Egito, em 67. Ele tomou outros territórios do Egito que usou como amistício de paz. Eu tomei a península do Sinai, Egito. Está aqui. Você me atacou, eu tomei a península do Sinai e ela está aqui no meu controle. Você quer a península do Sinai, Egito? O Egito falou, eu quero. Então você tem que fazer um acordo de paz comigo. E eu te devolvo os territórios que eu conquistei em 67. O Egito falou, tá bom. Então eu reconheço o Estado de Israel e não vamos mais guerrear. Israel devolveu a península do Sinai e os territórios do Egito, mas a faixa de Gaza, ela não pertencia ao Egito, ficou no controle de Israel também como amistício de paz das mediações feitas pelos Estados Unidos e por outros países sobre a paz entre Israel e palestinos. E o que Israel vai usar o território da faixa de Gaza? Nós vamos dar um passo na direção aos palestinos de um acordo de paz para coexistir e nós vamos entregar a faixa de Gaza. Israel entrega a faixa de Gaza, que tomou do Egito. Entenderam? Israel não tomou a faixa de Gaza dos palestinos. Israel tomou a faixa de Gaza do Egito e da Jordânia. A Cisjordânia, que dividiu depois, o Hamas dividiu a autoridade palestina da faixa de Gaza. Então Israel devolveu todos os territórios para ter paz com seus vizinhos. Israel nunca quis ficar com o território dos palestinos. Nunca. Então, hoje Israel toma a faixa de Gaza que é para existir, porque a faixa de Gaza se tornou um palanque em que o Hamas entendeu a entrega da faixa de Gaza por Israel como um ponto de fraqueza. Falou, agora nós vamos usar a faixa de Gaza para atacar Israel. E é isso que nós vimos em 2023. Arrastar o mundo para essa tensão no Oriente Médio. Esta porção, ela marca esse divisor das gerações, dos que saíram do Egito com um decreto dado pelo relato dos espias de morrerem no deserto. E os seus filhos, que eles disseram que seriam presas de Eretz Canaã, estão sendo preparados para conquistarem a promessa. Estão sendo preparados para conquistarem Eretz Canaã. E aqui, com a morte de Míriam, como muito bem destacou o Aharon, que a sua ausência trouxe a falta d'água, né? E nós sabemos o que é ficar 2 dias sem água em casa, né? E aqui, né? E no deserto, então. Então, isso fez com que uma insensibilidade, uma ausência do mérito, provocasse uma reação popular contra os líderes que estavam vivendo o seu luto da morte de Míriam, né?
Mas, por outro lado, estávamos falando com uma outra geração. Os que nasceram no deserto. Eram eles que estavam reagindo a isso, né? Eram eles que estavam tendo a reação. Por isso que o Salmo 95, ele nos coloca nesse cenário. O Salmo 95 está falando com um povo que tem a experiência dos milagres, mas endurece constantemente o coração. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça os vossos corações, como fizeram os vossos pais em Merivá e Massá, quando me tentaram, mesmo tendo visto os meus sinais. É uma censura. E o Salmo 95 é atribuído a Moshe Rabbeinu para a atualidade. Por isso que ele fala, se hoje, daqui a 300 anos, ele estará contemporâneo. Daqui a 1000 anos, as gerações seguintes estará contemporâneo com a fala de Moshe, que viveu essa experiência. Moshe fala a todas as gerações. E se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça os vossos corações, como aconteceu em Merivá e Massá. As mudanças de lideranças, as transições de um conhecimento para o outro, ele tem que ser feito de forma pacífica e tranquila. A insubordinação de uma nova geração pode trazer consequências como a de Nadav e Avihu, que olhavam para Moshe e Aharon como arcaicos, latas velhas, retrógradas. A necessidade de você eliminar suas lideranças, seus mestres, seus professores, dizendo, não, o que você sabe é inútil, isso aí não me ajuda. Esses são os cuidados, é o recado que aprendemos desta paraxá aqui. Os novos rabinos, os novos líderes, os novos professores, eles precisam saber fazer uma transição tranquila de uma geração para outra, de uma liderança para outra. Como Josué fez. Josué está também, ao mesmo tempo, assumindo a liderança da nova geração. Mas da sua experiência, daquele que esteve nas tendas de Moshe. Constantemente, aprendendo, fazendo essa transição. Temos que aproveitar os nossos professores, os nossos rabinos, os mais idosos, sugar o seu conhecimento, a sua experiência. Temos que ouvir como que ele começou. Você sabe que existe hoje, os nossos filhos sabem mais sobre nós por causa dos nossos pais, ou seja, dos avós deles. Sabia ou não? Isso é provado pela ciência, Ruvá. Você não fica falando, eu fazia isso, eu brincava, minha boneca era de pano, o meu carrinho era de pau, eu pulava muro, eu ia para isso. Vocês ficam falando isso para os seus filhos? Trazendo essas memórias? Quem é que faz isso? Da melhor maneira. São os nossos pais, que são os avós deles. São eles que falam. E isso entra, né? Isso entra. Eles passam a conhecer sobre sua transição, sobre os seus desafios, sobre suas dificuldades, né? E eles conseguem comparar melhor com a realidade de vida que você deu para eles como pai e mãe, a que você teve quando você era filho. Então essa transição ela tem que ser feita de forma tranquila. Temos aqui o rabino Juan Pablo Leguizamon. O pessoal não deixa ele descansar. Já faz 10 anos que ele está querendo morrer e a gente não deixa ele ir. Fica rezando, fica, Shaul, fica mais um pouco. E não deixamos o homem embora. Os médicos decretam tempo e a turma fala, não, precisamos de mais tempo. É isso que nós temos que aproveitar. Como ele começou. Gente, é a transição, não é? Não é, dona Lídia? Como que estamos voltando para o judaísmo?
Não é a dona Sara que estava aqui. São histórias que nós precisamos entender. E eu gosto de ouvir. Eu gosto de entender, que nem a Bruna, né? Que está aqui, ó, a Bruna, a mãe dela e os filhos dela, gente. E veremos os netos. A dona Sara pode ver os netos dela sendo circuncidados aqui. Gente, isso é uma baita de uma história de recomeço. Temos todas essas gerações aqui. Temos isso, é uma baita de uma história. Aí você pergunta para o Yaakov, como que você chegou aqui na sinagoga? Isso não começa nele, no Aharon, começa lá na história da dona Nilda, que é a dona Sara, quando ela começou a estudar com senso crítico, quando não tinha internet, quando não tinha sinagoga. Tudo que eles tinham era a mesma Bíblia que o padre e o pastor usam. Foi disso que eles chegaram a uma evolução da alma, quebrando paradigmas, assim, ó, quebrando os desafios, sendo submetido a situações para chegar assim. Essa que é a história das nossas famílias, as nossas comunidades têm essas mesmas histórias. Da Lídia, da Radassa, da dona Nilda, do Juan Pablo Leguizamon. O Juan Pablo Leguizamon está sozinho aqui. Ó. Sozinho. Talvez há alguns anos os seus filhos terão a compreensão que ele teve há 15 anos atrás, gente. E eles não terão o privilégio de perguntar, pai, como que eu faço? Como a Bruna teve a sensibilidade de entender as decisões do pai e da mãe dela. Então nós temos que aproveitar essas pessoas e perguntar, mas dona Nilda, como que a senhora chegou nisso? O meu marido usava túnica ia tal, e estudava aqui, depois ia para lá, ia para cá, e depois vi que era monoteísmo, que não tinha trindade, que não tinha isso, não é? E você vai eliminando. É essa transição aqui, gente. Então, nós que estamos retornando, não é, senhorada? Tem que contar, senhorada, as suas histórias. Tem que contar, dona Lídia. É vocês que têm que pegar esses jovens aqui e contar como que chegamos aqui. Radassa, conte os desafios que vocês tiveram. Até deixar de fazer o sinal da cruz para fazer o Shema. Né? Antes eu fazia assim, agora é assim, assim. Conte como foi, eles têm que saber. Eles têm que saber que o mérito da água estava na velha Miriam. Que o mérito da nuvem que livrava do escorpião, da serpente, da cobra, era do velho Aharon. Nós somos protegidos pelos méritos dessas pessoas aqui. A nossa comunidade é protegida de ataque, de fome, de peste, de praga, pelos desafios e caminhos que eles fizeram para nos trazerem aqui. Então nós temos que saber. E cadê os jovens? Eles não estão aqui. Aonde eles estão? E aí acontece essa confusão da água, de não entender. E esses jovens vão se pegar brigando exatamente contra os seus próprios méritos. Salvo o Eduardo, quem está aqui atrás, ouvindo? Cadê os nossos jovens? Entendeu? Estão se ocupando com o quê? No momento dessa discussão. Eles vão perguntar para o seu Adam como que ele chegou aqui? Nós temos que falar para eles. Entenderam? Então, essa transição fez com que marcasse a saída de Moshe de Aharon
para as novas lideranças que vão conduzir essa geração seguinte. Elas estão evoluindo ou estão decaindo? Né? Então, as novas lideranças que ensinarão Torá, agora com outras ferramentas, com outras visões, com outras mudanças na geopolítica, com outras mudanças do mundo, eles serão as lideranças da próxima geração. 40 anos, e agora se prepara para mudarmos as lideranças que vão conduzir a comunidade daqui para frente. Não é isso? Então temos que aproveitar essa transição, como Josué fez. Pergunte. E o judaísmo, ele se constitui nisso. Devarim diz, pergunte aos teus pais e eles te dirão. Pergunte aos seus antepassados, eles te falarão sobre os caminhos do futuro. Meu Deus do céu. É essa conversa que temos que ter. Né? Outra coisa, pessoal, para nós finalizarmos aqui a compreensão desse momento em que Edom, ele torna-se inevitável, porque nós estamos dentro do berço dele. Entendeu? Estamos dentro do berço de Edom, que supostamente está refinando o nosso judaísmo como parte de um decreto. Quantos não querem servir a Hashem com alegria em Eretz Israel? Fazer aliá. Né? Se nós estamos aqui, é porque nós tínhamos preguiça. Nós tínhamos, no passado, moleza, a ponto de que Hashem diz, visto que vocês não me servem com alegria, estando em abundância, tendo abundância de tudo, a gente tinha preguiça de servir a Deus. Essas maldições te alcançarão por não terem servido a Deus com alegria. Ó, pessoal, Hashem não estava pedindo, seja alegre na fila da câmara de gás, do campo de concentração, não era isso não. Era para ser alegre quando nós tínhamos fortuna, riqueza, o templo, sacerdotes. Nós tínhamos sábios, professores, tínhamos Torá, os nossos inimigos não estavam nos importunando. Era nesses momentos que Hashem esperava o quê de nós? E aí ele diz, visto que vocês não me serviram com alegria, tendo tudo, vocês servirão os teus inimigos em angústia e aperto. Então, o nosso judaísmo, na diáspora de uma maioria cristã, é um refinamento que estamos pagando desta conta. Então, quanto mais intensificamos a vontade de estar no todo e aumentando com esses desafios a alegria de servir a Hashem, nós receberemos de volta o direito de fazer a nossa aliá com tudo que temos de direito. Não de forma humilhada e velada, mas com tudo aquilo que nós precisamos. Tá certo? Hoje, pessoal, a vaca vermelha, ela existiu em importantes momentos e foi contabilizada 10 vacas vermelhas, de que as cinzas foram usadas para o rito de purificação. A partir do Mishkan, quando se tornou necessária a pureza por causa da presença divina, depois nós tivemos o primeiro e o segundo templo. Hoje, em Israel, estão as vacas vermelhas. Elas existem lá. No primeiro mandato do Trump, a Arábia Saudita não, os Emirados Árabes, o Catar, os países que entraram no acordo primeiramente, a Arábia Saudita não entrou ainda, porque ela condicionou outras coisas, mas lá, no primeiro mandato, foi dito uma coisa, não foi pelo padre, não foi pelo pastor, e nem foi pelo rabino, mas foi por um muçulmano que disse que o monte do templo,
ele deve ser construído uma casa de oração para todos os povos. Foram eles que consideram aquilo ali supostamente como o terceiro lugar, como o lugar de terceira maior importância para a fé muçulmana. Foram eles que disseram que ali, aonde existia o templo judaico, deve ser edificada uma casa de oração para todos os povos. Foi o que disse Ciro, o rei da Pérsia, quando ordenou aos judeus cativos para que reconstruísse uma casa para Deus. Vocês entendem isso, pessoal? Os palestinos fizeram campanhas para que o Domo da Rocha se tornasse o lugar mais relevante do que Meca. Então, na ordem, Meca, Medina e Domo da Rocha, aonde supostamente Maomé excedeu aos céus. A campanha era que lá, pelos palestinos, o Domo da Rocha se tornasse mais importante e sagrado do que Meca. Isso fez com que a opinião muçulmana se dividisse em campanhas. É como alguém falasse que o templo judaico não fosse mais ali. Isso ia dividir a opinião judaica. Vocês concordam ou não? Então, houve uma cisão de pensamentos e, de fato, o mundo muçulmano, o seu lugar mais sagrado, está guardado pela Arábia Saudita. Que, na opinião deles, os judeus... Agora eu vi um relato de um califa, que eu gosto de ouvir assim, se falar um rabino defendendo os territórios de Israel, é suspeito, não é suspeito? Né? Alguém me perguntou uma vez sobre falar assim, você vai ter pessoas de esquerda defendendo Israel, seriam os melhores. Eu preferiria eles. Você pensou se tivesse o Lula falando, olha pessoal, respeite o Estado de Israel, esse território é deles? É isso que nós precisamos, do bom senso. Né? Então foi um califa que disse que Jerusalém pertence e sempre pertenceu aos judeus, ele diz. Jerusalém pertence, sempre pertenceu, ele diz, e sempre pertencerá aos judeus. Ele diz assim, ainda que os judeus se convertam em outra religião, se os judeus se convertessem em outra religião, muçulmana, cristã, outra qualquer, ainda assim Jerusalém é de direito deles. Não muda a sua religião. Se os judeus se tornarem muçulmanos, Jerusalém é de direito dos judeus. Isso é bom senso, pessoal. Isso é bom senso. Ele funciona em todos os lugares. E ele é muito mais bonito dos lugares de onde você não espera. Então, quando alguém falou assim, você queria que o Bolsonaro fosse na tua audiência pública? Eu falo, não. Porque o Bolsonaro, eu já falo com a bolha do Bolsonaro. Eu queria que falasse alguém em nossa audiência, que falasse com a bolha com quem nós não conversamos. É com ela que nós precisamos conversar. Nós precisamos sair da bolha. Nós precisamos falar com pessoas, com árabes, com muçulmanos, com petistas, com esquerdistas, falando sobre coisas sensatas, um diálogo aberto. A vaca vermelha está lá, pessoal. No momento em que países como a Síria e o Líbano estão fazendo acordos de paz com o Estado de Israel. Entenda que para a construção do primeiro templo foi necessário Shilomo, porque ele tinha uma missão de que nenhum outro homem poderia fazer no Oriente Médio, que era a paz. Salomão conseguiu garantir a paz por mais de 60 anos, enquanto o templo foi construído em 40. Os judeus continuam retornando de todos os lugares, e os que estavam no pior dos cativeiros, que era o da Inquisição, também estão voltando e mudando
o que estava na testa, né? Para chamar Israel. Aqui. Dentro da casa de Esav. É um baita de um desafio de retorno, pessoal. É um grande desafio de retorno. Para nós conseguirmos o que desprezávamos lá atrás, em outras vidas. Está aí. Que o santo bendito seja ele, nos ilumine nessa semana, que estamos encerrando essa e iniciando a outra de Paraxá, da Paraxá Balaque. Leia as porções, pessoal, olhando para o que está acontecendo à sua volta. Na sua vida, no seu dia, com os seus familiares, no seu dia a dia. Olha ali, entenda. Depois dá um olhar além e veja como que está o cenário mundial sendo preparado por tudo aquilo que antecipadamente falaram a Torá e os nossos profetas, os nossos sábios, o Talmud. E veja que a Torá, ela é esplêndida, ela é moderna, né? E fala com todas as nossas gerações. Eu quero chamar aqui o Shaul, vai fazer para nós. Pode fazer daí mesmo, Shaul. Além do Velken, e vamos nos preparar para o Kiddush. Pessoal, a viagem para Israel estamos retomando, né? Já voltou a vislumbrar. Então, vamos voltar a falar nisso. Você que está se preparando para ir conosco para Israel, fiquem atentos às informações. E pedimos encarecidamente que a forma de você se posicionar diferente, veja só, eu tenho que ressaltar isso porque algumas pessoas estão me perguntando. Mesmo você que apertou nas urnas lá uma escolha antissemita que condene Israel, mesmo você que tinha essa visão de vida, escolheu lá. Aí uma pessoa perguntou, Samuel, como que eu faço para não estar junto da maldição que volta para esses que estão amaldiçoando Israel? Porque a Torá decretou, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Para você não estar inserido dentro do coletivo que recebe esse pagamento, você tem que se posicionar da forma distinta. Defender Israel, apoiar Israel e fortalecer as suas instituições. A tua sinagoga, ir nela rezar, estudar a sua Torá, as suas redes sociais, que você publica os memes e leva a política na brincadeira, passa a defender o direito de Israel se defender. Usa isso como veículo de comunicação para você identificar nos batentes das suas portas o sangue dos judeus que estão caindo no campo em defesa de Israel. Usa o teu Instagram, o teu Facebook, os grupos de WhatsApp, do Telegram, para você se posicionar com a sua visão de mundo, que é diferente de um governo que amaldiçoa e condena Israel. Estude a Torá, fortaleça a tua sinagoga. Essa semana a nossa comunidade foi atacada por vândalo antissemita. Isso não é para espanto de vocês. Sabe por quê? Nós escolhemos o lado. Você escolheu retornar para o lugar das pessoas que sofrem ódio gratuito. E se a tua sinagoga foi pichada, foi vandalizada, teve os vidros quebrados, é porque você está retornando para o lugar da onde saiu. Os caraítas, que são judeus que não acreditam na lei oral, eles fizeram
uma coisa muito estranha na Segunda Guerra Mundial, e eles conseguiram convencer o governo alemão de que eles não eram judeus para evitar as filas dos campos de concentração e das câmaras de gás. Entenderam, pessoal? Eu quero estar com aquele que é perseguido, injustamente, para defender, para lutar, para dar a mão, para dar os braços. Os caraítas hoje não são considerados judeus, não porque eles não acreditam no Talmud, mas porque eles conseguiram convencer o governo alemão de que eles não eram judeus, para se salvarem do decreto. Nunca negue a sua identidade. Não fuja da sua realidade. Mas vamos reforçar a segurança, não vamos ostentar equipar na rua, tá bom, pessoal? Não saia sozinho de equipar na rua. Para usar equipar, quem que vai se meter com o Aharon na rua? Tem que ter 10 homens para falar, tem 3 aqui, ó. Quem que vai se atrever com esses 3 na rua? Não. Ele fala, eu teria que ter mais. Mas sozinho na rua você se torna um alvo vulnerável. Jovens, crianças, né? Pega equipar, use agora nos lugares que você vai proferir bênção, na tua casa, na sinagoga. Não fique ostentando esses símbolos porque está ficando mais perigoso. Tá bom? Mas também não fique em casa com medo. É agora que nós temos que ir. Agora que eu vou. Agora que eu vou. Agora que está ficando bom. Por quê, pessoal? Isso é refinamento da alma, poxa. O Moshe falou assim, então risca-me também do livro da vida. Ele não teria feito como os caraítas. Se o Hitler tivesse dúvida sobre Moshe ser judeu, ele diria, não, eu sou. Então volto para a fila, eu volto. Moshe diz, risca-me também do livro da vida. Abraham fez a mesma coisa. Salva lá a minoria, veja quanto que você consegue tirar, mas ele não nega a sua identidade. Teve um relato de uma família, de um jovem que estava no paredão de fuzilamento, está no livro Holocausto, da família Oasis. Um jovem que sobreviveu conta isso. Ele presenciou um comandante do pelotão que ia fazer o fuzilamento de judeus, e ele viu um jovem com todas as características arianas. Tem um filme também. É um longa-metragem, isso está no filme. E o comandante manda parar o pelotão e chama o jovem do paredão. E fala, jovem, você é judeu? O jovem diz, sou judeu. Filho, o nazista diz, filho, você tem certeza? O jovem diz, sou judeu. Então volta para o paredão. O jovem voltou para o paredão. Antes ele ordenar fuzilamento, ele chama de novo, jovem, vem aqui. Você tem certeza que você é judeu? Sim, senhor. Sou judeu. E ele fez o fuzilamento daquele jovem com os outros com a dúvida. Quantos teriam a oportunidade de falar, não, foi um engano, eu estava aqui na fila e me pegaram. Olha, eu sempre fui cristão. Ele entender como uma bênção, mas o jovem não quis se separar do destino dos outros irmãos dele. O patrono do Silvio Santos foi o único judeu com a permissão de permanecer na Espanha com o decreto de expulsão dos judeus. O que ele disse? O meu povo vai, eu vou também. Venha ser feliz com a gente que se defende do ódio gratuito. Tá bom, pessoal? Não tenha medo da sua identidade, reforce a sua identidade. Afirme que você acredita. Lá no Facebook também. Lá no Instagram também. Aqui. Tá bom?
Baruch Hashem, que a nossa sinagoga foi alvo, mais uma vez, de vandalismo antissemita. É claro, a segurança pública está fazendo o seu papel, a comunidade tem que reforçar os critérios de segurança para garantir a segurança e a integridade física de todos. É o papel da sinagoga, o papel nosso como indivíduos é aumentar, diminuir a ostentação judaica nas ruas, né? Mas de forma nenhuma vamos nos submeter ao que querem os nossos odiadores. Ajude as comunidades, pessoal, com a sua doação, façam parte para ajudar a comunidade em momentos críticos como esse que estamos enfrentando.